Eu queria que você falasse também, né, nesse sistema que eu achei muito interessante, já que, como vocês têm a experiência de mais de 16 anos no mercado, com e-mail, né, com e-mail marketing, e agora estão desenvolvendo essa ferramenta para validar a base, tirar, né, eu queria que você falasse desse processo, porque eu vi também, igual eu estava te falando antes, que lá na França tem uma empresa, TDMs, né, que com toda a expertise de 10 anos, né, tinha até menos tempo que vocês, eles desenvolveram um retargeting, um e-mailing que a Criteo, que é um gigante do retargeting, não conseguiu fazer, por causa da expertise que eles tinham no e-mail. E depois eles foram e compraram a TDMs, tendo uma transação milionária, assim, em euros. Então eu queria que você falasse de como você faz esse scanner, né, na base de e-mail, como você vai eliminando os e-mails, que você já tinha me explicado, eu achei muito interessante, e como que a base sai depois pronta, né, e sadia, né? Eu posso dizer assim, uma base sadia com a qual o cliente pode... A gente trabalha na Safety Mails com uma análise em camadas. Né? Como é que funciona essa análise? A gente parte desde as camadas mais superficiais do e-mail, que são a análise das RFCs, que são aqueles documentos técnicos que explicam quais são os parâmetros que uma determinada tecnologia tem que seguir. Então, um exemplo clássico, tem arroba, que é a coisa mais banal que a gente pode procurar no e-mail. Embora uma série de cadastros de e-mail não tenha arroba. Às vezes não tem e-mail, está em branco. É isso que você me falou, eu falei assim, como assim? A pessoa cadastra, conta lá um e-mail na sua base de e-mails, mas não tem e-mail. Nós temos um problema grande de gestão de bases no Brasil. Né? 35% das bases no Brasil, em média, são formadas por e-mails ruins, e-mails inválidos, e-mails com problemas de sintaxe. Então a gente faz toda essa análise primeiro. Tem arroba, então a gente analisa do arroba para frente. Né? Então a gente vê, esse domínio existe... se ele existe, é um domínio que recebe e-mail, está configurado para esse fim, está digitado direito. Quando eu falei de captação de e-mails, isso é um controle que a gente tem que ter, está fadado ao problema da falha humana. A não ser que você faça o double opt-in, que é a confirmação que você faz no e-mail, mas aí se você faz essa confirmação, às vezes a pessoa não clica e você perdeu aquele opt-in. O lead é o opt-in. Erros mais comuns são os erros de digitação de domínio. Então, por exemplo, o Gmail que vira Gmail, o Hotmail que vira Hotmail, super comuns, o Conver, e-mail em branco, e-mail sem arroba, e-mail com 2 arrobas. São os casos mais clássicos. Então, primeiro você vai e tira esses... A gente faz uma análise de sintaxe, a gente analisa a sintaxe do e-mail. Ele tem as características que as RFCs me indicam como sendo as características de um e-mail? Tem. Próxima camada. Via provedor, existência, receptividade e tal. Passou? Mais uma camada. E a gente vai descendo essas camadas até chegar no momento em que a gente vê o antes do arroba. Ou seja, aqui tem uma casa? Tem. Mora gente aí? É a outra pergunta. Ou seja, mora gente, tá. O Rodrigo mora aí? E é a última pergunta. Né? Então, quer dizer, eu já sei que aquele provedor existe, que ele recebe e-mails, que está escrito corretamente. Aí eu vou perguntar se aquela pessoa, aquela identidade existe... O e-mail, se aquele e-mail realmente está associado a alguém, né? Exatamente, porque o arroba é o símbolo de @, ou seja, no local. Então, quer dizer, se, por exemplo, o meu e-mail, rodrigo@safetymails.com, o Rodrigo em safetymails.com. Existe um Rodrigo na safetymails.com? Existe. E-mail está validado. Depois de ter passado por todos esses processos de análise. É claro que ele não se baseia só nesse tipo de análise. Existe uma análise empírica que a gente faz, histórica daquele e-mail. Então a gente sabe se é um e-mail que costuma ser complainer, ou seja, reclama de recebimento de mensagens, se é um e-mail unsubscriber, ou seja, que tem já um histórico de se descadastrar muito. Por quê? Porque embora possam ser e-mails válidos, não necessariamente são e-mails bons para o teu relacionamento. Porque é justamente o e-mail que não converte, o e-mail que você paga para enviar e não recebe nada em troca. Ou então o cara nunca abre, ou então ele vai te reclama que é spam sempre. Exatamente, sempre. Exatamente. A gente faz levantamento de spam traps. Então a gente depura essas informações todas e retorna, né? Com o diferencial, inclusive, do mercado americano, porque como é que eles funcionam lá?
vamos supor, você bota 100 mil créditos para fazer uma análise de uma base de 100 mil e-mails. Você sobe essa base de 100 mil e-mails e ele analisa o que ele já tem de histórico e te consome os créditos. O que não significa que ele resolva todos os e-mails. Então vamos supor que desses 100 mil ele só tivesse 70 para te dar alguma informação. Ele consome os 100 mil créditos. Você pagou para uma consulta de 100 mil, mas ele só te retorna resultados para 70 e 30 você perdeu. Como é que a gente faz no nosso mercado aqui com a Safety Mails? Você comprou 100 mil créditos para analisar 100 mil e-mails. Eu tenho uma meta para atender com você de 97% de resolução. Então eu vou ficar processando isso lá com o que eu já tenho, com o que eu preciso investigar. Quando eu atingir, aí eu encerro o processo, sendo que você não perde o que eu por acaso não consegui te retornar. Então se eu, por exemplo, 100 mil e-mails, 3 mil e-mails eu não te retornei, eu devolvo 3 mil créditos para você. Porque qual é o pulo do gato nesse processo? O fato de eu não ter uma informação hoje não significa que eu não a terei daqui a uma semana. Então você pode pegar esses 3 mil créditos que eu te estornei e fazer uma nova consulta desses 3 mil que eu não resolvi. E aí de repente eu resolvo mais 1.000, mais 1.500 e a gente vai chegar no momento de uma quase total resolução. Total resolução, análise completa. Completa. E aí você faz a exportação desses dados. Você pode fazer a exportação global e ela vem com os status todos, ou você faz uma exportação por cluster. Ó, só exporta quem for inválido, porque eu vou jogar isso no meu DBM para ele remover. Não, só exporta os válidos, porque eu já vou pegar isso para fazer o envio. Né? A gente está estudando parcerias com ferramentas de e-mail marketing para esse processo acontecer automaticamente. Inclusive, validações vão acontecer. Você trabalha com uma ferramenta X, você vai fazer a importação da base para fazer uma campanha. No momento que você fizer essa importação, ele já vai te dar uma avaliação da base, que não vai te dizer quem foi cada resultado. A gente tem porque na Safety Mails a gente tem um número que a gente chama de Safety Score. O que é o Safety Score? É a nota que a gente dá para avaliação de uma base. Quanto maior o Safety Score, mais próximo de 100, melhor a base. Quanto menor o Safety Score, mais arriscada é a base. Então, quando você tiver com essas integrações nas ferramentas e tal, você fez o upload da base, a gente vai te dizer o Safety Score dela. Então, alguns provedores vão poder, de serviços de e-mail marketing, vão poder decidir a partir do Safety Score se fazem ou não a campanha. E o cliente, baseado no Safety Score, vai poder decidir se aquela base precisa passar por uma limpeza. E aí, essa limpeza acontece automaticamente utilizando o sistema da Safety Mails. Então, a gente já retorna a base limpa para que o envio aconteça da forma mais saudável possível. A nossa meta é melhorar a gestão de bases de e-mails no Brasil para que a gente melhore a forma como o mundo vê o Brasil hoje no mercado de e-mail marketing. A gente tem hoje, que a gente brinca, que são os BRICS do spam. Né? Então, assim, os grandes spammers do mercado mundial são China, Rússia, Índia e Brasil. Igual o BRIC, né? A gente tem uma taxa de bloqueios no Brasil que chega a 79%. De todos os e-mails enviados? De todos os e-mails enviados. Nossa, é muito alto. É muito alto. Você sabe quanto é no Japão? Nossa, 0. Zero? Itália, 2%. Então, quer dizer, a gente tem que... Eles não têm muita histórico de comprar base, de ter base enorme sem saber como usar. Estados Unidos tem um número um pouco maior, mas não chega nem perto dos nossos 79% aqui. Então, a gente tem que partir para uma nova mentalidade. A gente já passou daquele momento. A gente está na maturidade do e-mail marketing. Só mandar e-mail, pega indiscriminadamente. Acabou isso. A gente tem uma batalha por audiência das caixas de e-mail que é calculada em minutos. Se você pegar qualquer análise de e-mail marketing, você vai perceber que você tem determinados picos dessa análise. Repara bem, se você enviar uma campanha que respeite esses picos, ou seja, eu sei exatamente a hora e o minuto que o meu público interage com as minhas campanhas, e você fizer o envio naquele horário, você vai ter muito mais audiência e conversão do que se você enviar em outros horários. Porque o que acontece? Como tem e-mail chegando a todo momento,
O e-mail que você manda e chega no topo tem mais audiência do que o e-mail que você já mandou e vai perdendo posições para outros e-mails. Ele entra no bolo do delete. Você junta aquele monte, às vezes você está lá dentro e rola uma deleção em lote e você foi junto. E depende do nicho, né? Igual... Claro, nanomarketing é para e-mail marketing também. Eu mando um e-mail para 1 milhão? Legal. Tem gente que brilha os olhos se disser que tem 1 milhão na base. Garanto a você, tem número para isso. Hoje a gente está falando de uma taxa de abertura de sucesso numa campanha de 12%, 12% a 18%. Quando tem uma campanha de sucesso... 12%. Abertura. Clique é 0, qualquer coisa. Tá? Eu conheço empresas que têm 50%, 60%, 70% de abertura. Agora, a gente não pode esperar que são 50%, 60%, 70% numa base de 100 mil, 1 milhão de e-mails. São bases de 50 e-mails, de 70 e-mails, porque são extremamente focadas. É nanomarketing, às vezes para 5. Se você tem um produto de alto valor agregado, não adianta você tentar vender para todo mundo, você tem que vender para a pessoa certa. Né? Então, por exemplo, vou formar uma base, voltando lá para o offline. Você não faz o test drive, às vezes daquele carro que custa 100, 150 mil? Faz. Pega o e-mail dessa pessoa e se relaciona com ela, mas se relaciona de um jeito diferente. A pessoa que compra um carro de 100, 150 mil, e isso usando esse exemplo, tem uma série de outros, mas para falar justamente de valor, né? A pessoa que compra esse tipo de produto não está preocupada muito com preço. Está preocupada com o valor agregado, com os benefícios que ela conforto, né, status. Então, o convencimento dessa pessoa é diferente do convencimento de outros. Mas meu produto custa R$5 com mais 1 de frete, 2 de frete. Ok, ainda assim é convencimento. Porque quanto mais oferta você tem de produtos baratos, mais concorrência você vai ter. Como você vai se diferenciar, né? Como você vai criar a relação? Exatamente. Carros de luxo, você conta nos dedos quantos concorrentes são. Né? Agora, e gente que vende gadget, vende celular, vende câmera digital, quantos concorrentes tem? Muito mais. Você vai precisar de um livro. Então, assim, se a gente não se preocupar com estratégia, está afadado ao fracasso. Certo. É a mesma coisa quando eu falo com os meus clientes, seguidores que vão abrir a loja online e falam assim, não estou vendendo. Abrir a loja é o primeiro passo. É um processo. Olha, lá atrás... Da marketing, tráfego, como você vai trazer o pessoal para a sua loja, qual vai ser o seu posicionamento. Lembra daquelas leis das escolas de administração que dizem que uma vez que você abre uma empresa, você ainda vai ter de 6 meses a 1 ano de payback do que você investiu, para aí você começar a ganhar alguma coisa? Não adianta esperar diferente do mercado digital. Por mais que você, às vezes, não tenha os custos de um espaço físico, de pessoal, você tem outros custos. Exatamente, você tem ferramentas, você tem uma série de servidores. Tem que investir, não pode achar que é Não, uma coisa que as pessoas negligenciam, o maior investimento do mercado digital está aqui. O maior investimento no mercado digital é planejamento, é estratégia, é sentar, olhar os números, entender os números, entender o seu mercado e aí você planeja o próximo passo. Seja em qual mídia, né? Como eu sou do mercado de e-mail marketing, planeja a ação. Se você pega uma base indiscriminadamente, você não tem como avaliar. É como quando o pessoal pergunta assim, faça o teste AB? O teste AB é uma ferramenta fabulosa de marketing. Mas será que ela é uma ferramenta fabulosa de e-mail marketing? Até onde? Eu brigo por isso. Porque eu defendo o teste AB. Você acha que... Aí que está o pulo do gato. Qual é a base que você tem? Você conhece a sua base o suficiente para fazer um teste para que uma amostragem te diga qual vai ser o comportamento do todo? Teste AB funciona quando você conhece o público. Quando a sua base é homogênea. Exatamente. Como boa parte das bases é heterogênea e você desconhece completamente... Ainda mais se a pessoa tiver comprado a base, alguma coisa assim. Exatamente. Se você faz um teste AB, ainda assim o teste é cego. Na verdade, vão ser 2 envios diferentes. E um não vai falar nada sobre o outro. Para ter um teste AB que funcione bem, então a pessoa tem que ir criando a base assim, pouco a pouco, ou então ter uma base que base homogênea. Eu tenho que saber
conhecer a minha base, quem faz parte dela, o que essas pessoas gostam. Estratégia que quase ninguém no mercado brasileiro utiliza é o Preference Center. Como que funciona? É o seguinte, você tem o teu site, a pessoa vai dar o opt-in dela, ou vai chegar no carrinho de compras, tem aquela estratégia do carrinho de compras, que você vai lá e já tem lá marcado, quero receber e-mails, nem viu. Só que, pula essa etapa, vamos falar de relacionamento? Dá trabalho. Mas tem que ser feito. Faz o Preference Center, o que é? O que você quer? Não precisa botar 100 opções. Sabe, é pior, quanto mais opção eu brinco que é a estratégia do Gordon Ramsay. Toda vez que ele vai no restaurante, uma das primeiras coisas que ele altera é o cardápio, é o menu. Ele fala, tem coisa demais aqui. Se você dá a opção demais, a pessoa se enrola. Ela não vai conseguir Sabe aquela sorveteria que tem 100 sabores e você acaba pedindo chocolate? É isso. Dá um número reduzido, mas dá alguma opção para a pessoa dizer, olha, entre esses eu não quero receber a oferta de moda feminina, tá? É basicamente isso, porque é para você falar comigo. Fala comigo, né? Falar comigo não é botar uma personalização de olá, Rodrigo, no assunto. É falar realmente das suas preferências. Exatamente. Que você quer, que é a sua base. A partir do momento que você tem isso, você sabe se é homem, se é mulher, né? Ou você sabe se é do público GLS, LGBT. O mercado é poderosíssimo. Saiba com quem você está falando. Porque uma vez que você conhece o público, primeiro, você direciona a comunicação. Ela fica com a linguagem certa, né? Não adianta fazer a linguagem zoeira para um público sério, não adianta fazer a linguagem séria para quem só quer pegar o cupom para ter desconto na entrada na boate. Não dá, tem que... Dimensiona isso a partir do conhecimento do público. Segmentação, né? Você sabe isso? Está seguro da informação? Faz o teste AB. Faz o teste AB. Depois que você conhecer bem a... Conheça a base. Também se a pessoa não conhecer a base, ela não vai conseguir nem enviar um e-mail, né? Nem uma coisa mais básica. O pessoal vem com aquelas fórmulas mágicas. Faz a personalização. Legal. De qualquer jeito? Porque, por exemplo, se eu faço a mesma campanha com 2 personalizações diferentes ou sem personalização, talvez eu possa ter mais resultado. Exemplo clássico. Eu gosto de assistir Game of Thrones. Adoro Game of Thrones. E eles têm aquela exposição que eles fizeram, né, aqui e tal. E aí eu montei um caso com 2 assuntos de e-mail diferentes. Um deles tinha uma personalização e o outro não tinha personalização. Só que no que tinha personalização no assunto, dizia: olá, Rodrigo, exposição Game of Thrones vem aí. E a outra não tinha personalização e dizia: exposição do Game of Thrones no dia tal, em tal lugar. A personalização ganha? Não, perde. Não? Sério? Porque eu já sei qual é meu nome, eu não preciso que me digam isso no e-mail. Então eu recebo e-mail de olá, Rodrigo, eu falo: olá. Próxima mensagem. Quando ele me disse... Esse é meu início, né? Olá, Rodrigo, e você fala... Não, sabe o que me chamou a atenção? Quando disse horário e local. Porque aí vai ter quem defenda. Mas se você já disse, não tem interesse. Ao contrário, como me disse, eu tenho uma data. Lembra que eu falei que quando eu dou um prazo, eu gero uma expectativa? Quando me deu a data, eu já enlouqueci. Eu falei: poxa, faltam tantos dias. Igual em tal lugar. Quando falou do lugar, eu falei: não só faltam poucos dias, mas também é perto. Não, igual quando você estava falando também do... Né, no e-mail tinha... Quando você manda um e-mail no final do mês, né? Falando, é hoje. Às vezes, se você mandar no final do mês, é até o dia 3 ou até o dia 5. A pessoa espera a oportunidade para poder fazer. E nesse caso, a conversão acontecia, porque como ele me dizia data e local, eu, puxa, vai ser perto perto de mim, fisicamente, e a data está chegando. Eu abri para poder pegar o meu ingresso, que era gratuito. Queria que você dissesse para a gente quais serão os próximos passos, né, da Safety E-mails, e que é muito interessante o que vai acontecer nos próximos meses e anos. E depois que você desse um conselho para quem está começando agora, mas primeiro os próximos passos, né? Então vamos lá. A Safety E-mails está tendo uma aceitação fantástica do mercado, isso está sendo muito bacana, porque é justamente reflexo daquele primeiro planejamento, ou seja, a gente não errou em apostar no mercado, tanto que a gente agora vai partir para o mercado internacional.
Então, a gente já está fazendo localização de software para o inglês e para o espanhol, porque nós temos interesse tanto no mercado norte-americano, como no mercado latino e europeu. Então a gente vai fazer... A gente está quase virgem, assim, não tem nada. Pois sabe? é terreno fértil, enorme. é terreno muito fértil. E sedento por tecnologia. Então, quem tiver uma ideia, corre atrás, desde que tenha um planejamento e vai com paixão, que a coisa tende a dar certo. Exige trabalho, mas dá certo. Então, os nossos próximos passos tendem a ser essa internacionalização. Se você quiser conhecer mais, www.safetymails.com. Vai aparecer aqui o link, aqui embaixo. Conheçam o sistema, vejam. Agora, para quem vai começar, o primeiro conselho que eu posso dar é: resista à tentação do spam. Porque ele vai gritar no seu ouvido. Não compre base de e-mail, não envie e-mail sem estratégia, não... E crie um ciclo para todas as suas campanhas. E aí, não estou falando só do e-mail, de tudo. Mas para o e-mail, planejação. Com quem que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. Fez isso? Define a base. Mesmo que seja uma base pequena. Se ela já começar a converter, já é ótimo. Definiu? Analisa os resultados, faz o envio, analisa os resultados com carinho. Às vezes a gente se prende muito em quanto abriu e quanto clicou e esquece de ver que tem uma série de outras informações. Quantas pessoas saíram? Quanto tempo leva para as pessoas abrirem a sua campanha? Quais os horários de pico? Quanto tempo leva? Quantas pessoas estão pedindo para sair em cada campanha? Quantos opt-outs você está tendo? Quantas reclamações de spam você está tendo? Porque não é porque a pessoa te deu opt-in que ela não vai reclamar. Ela vai reclamar. Estuda quantas vezes você pretende fazer a comunicação. Nem toda a comunicação diária dá resultado. Todo mundo acha que manda todo dia. Não faz isso. Estuda uma frequência inteligente. Olha esses números. Olhou os números? Refaz o planejamento. Eles sempre vão te dizer uma coisa que você não tinha pensado antes. Assume esse ciclo para todo o planejamento de marketing digital, e em especial para o e-mail marketing, que dá tanto resultado, e já tem um bom caminho pela frente para fazer as campanhas. Escolher uma ferramenta de qualidade. Tá certo, não. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui que você está compartilhando com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo seu tempo, a entrevista, né? De ter ficado aqui com a gente até agora, mas tenho certeza que tem muitas estratégias, muita coisa boa que você vai poder utilizar também para o seu negócio. Bom, é isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, bom, a gente se vê no próximo vídeo. Se você tiver gostado, dá um like. Fala para eles se inscreverem no canal. Inscrevam-se no canal, acompanhem, façam seus comentários. E, mais uma vez, convido a vocês, conheçam a Safety Mails. Entrem lá no nosso blog, a gente fala muita coisa interessante. E a gente tem uma série de vídeos que falam sobre qualidade de base e tal. Então, por mais que a gente tenha falado um bocado aqui, ainda tem muito mais para se falar. Acompanhe a gente lá também. Para conhecer o e-mail marketing, porque ele é realmente especialista de e-mail marketing. Então, para vocês conhecerem mais este mundo, né, que a gente está dando aqui, essa entrada, para vocês começarem. Então, muito obrigada. Curtam hoje para serem curtidos amanhã. Amanhã, isso mesmo, gente. Então, um abraço, minha gente. No próximo vídeo.